Bom, galera, então como um tópico inicial, vamos aí, né, dar uma pincelada aí nos nossos conjuntos dos números reais, né, só pra gente dar uma lembrada dos números reais. Bom, galera, olha só, os reais, eles é composto pelos naturais, ele é composto pelos inteiros, ele também é composto pelos racionais, também é composto pelos os irracionais e por último os reais. E o que acontece, galera? Geralmente eles nunca vêm escrito assim, né? É escrito assim geralmente nas questões. Eles vêm representados por símbolos, né? Que os naturais geralmente é representado assim, ó. Um N, né, com tracinho do lado. Os inteiros ele é representado como se fosse aí um Z, tá bom? Os racionais ele é representado aí como sendo um Q com a perninha dentro. Os irracionais como sendo aí quase que um número romano, né? Um I. E os reais como sendo um R um pouquinho diferenciado com essa perninha aí. O que agora difere aí, galera, cada um deles? Olha só pra gente pincelar aqui para dar uma relembrada, tá bom? Olha só, os reais, eles são representados por todos números positivos, certo? Incluindo o zero. Ou seja, quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Lembrando que ele vai para mais infinito, tá bom? Os inteiros são todos os números naturais, ou seja, são todos os números positivos e também os negativos. Então, como é que ficaria aí o conjunto dos inteiros? Ficaria assim, ó. Ele viria pegando aí os negativos, certo? E também pegaria aí os positivos. Lembrando, galera, que ele poderia vir aqui de menos infinito, tá bom? E indo para mais infinitos, né? Independente de qual seja o número, né? Se ele não for uma fração, ele está dentro dos inteiros, tá bom? Racionais. Quem são os racionais, galera? Os racionais é aquela fração com dízima periódica, certo? Ou aquela fração exata. Por exemplo, olha só, o que seria aí uma dízima periódica? Seria aqueles números, galera, que tem números que se repetem, certo? Ou seja, esses números aqui eles se repetem infinitamente. Podemos colocar ele também como sendo negativo, tá bom? Podemos colocar aqui também como sendo racionais uma raiz exata, certo? Porque a raiz quadrada de 9 é 3 e ela é exata. Podemos colocar aqui também como sendo 4 sobre 9. Por quê? Porque 4 sobre 9 é 0,44444444, ou seja, é uma dízima periódica. Podemos colocar aqui também como sendo menos 3 sobre 9. E assim, galera, e por aí vai. Se a divisão ela for exata ou se a divisão der uma dízima, né, tanto faz se é positiva ou se é negativa, né, está dentro dos reais, tá bom? Agora os irracionais, galera. Os irracionais ele já é um pouco inverso. Por quê? Porque nos irracionais fica aqueles números gigantes, né? Que às vezes você já percebeu quando você coloca o número na calculadora que você vai dividir e dá aqueles números, né, imensamente grandes, tá lá, é 1,3987, né? Aquele tantos números diferentes.
Então, ele é aquele pessoal lá que faz parte aqui dos irracionais. Por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo, galera, ó, lembrando que ele pode vir de menos do infinito, tá bom? Vamos pegar como exemplo como sendo o π, certo? O π, aí ele é representado por 3,1415 π, né? E por aí vai, como sendo aí infinitos números. Como vamos pegar aqui como sendo a raiz de 3, porque a raiz de 3 é 1,71, tarará, tarará, né? Vamos colocar aí como sendo menos raiz de 5, né? Porque também não é exata, né? E por aí vai, galera, certo? Né? Tanto faz como ele vindo de menos infinito, né? E também indo aí para mais infinitos, né? Só relembrando, os irracionais são todos aqueles números, né, que não tem divisão exata, que não é uma dízima periódica e que também não tem uma raiz exata, tá bom? E os reais ele tem toda essa galera aí, independente se é um número natural, independente aí se é uma dízima ou não, certo? Tanto faz se é positivo ou se é negativo, ou se é uma raiz exata positiva, é uma raiz inexata positiva, ou uma raiz inexata negativa, ou uma raiz exata, né? Vamos colocar aqui. Ou seja, galera, os reais, ele abrange toda essa galera aqui, ó. Tá bom? Os reais, ele abrange toda essa galera aí, né? E tanto faz, né, se vem de menos infinito ou vai para mais infinito, tá bom? Aí no caso, para representar, galera, aí, ó, como um conjunto, a gente pode estar representando assim, ó. Eu posso colocar que os naturais, ele é um subconjunto dos inteiros, certo? Os naturais estão dentro dos inteiros. Eu posso dizer que os inteiros estão dentro dos racionais, certo? Só que os irracionais, galera, ele é um pouquinho separado, certo? Porque ele não abrange esses outros conjuntos aqui. Então ele fica aqui, ó, bem separadinho aqui, ó. Tá bom? Ele fica separadinho porque ele não tem números com raiz exatas, ele não tem números negativos ou positivos, né, inteiros, e ele não tem números positivos inteiros, tá bom? E agora aqui vem um chefão, ó. Vamos representar assim. Que é os reais, que é o chefe aí dessa galera toda, tá bom? Então é só pra gente lembrar, galera, aí rapidão, né, que é números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, tá bom? Galera, só lembrando, deixa eu só, né, dar um conceito básico aqui, ó. Qualquer número aqui, ó, que esteja, vou colocar aqui, qualquer número, galera, que esteja à esquerda de zero é menor do que zero, tá bom? E quanto mais longe ele tiver, menor ele vai ser. Ou seja, se ele tiver à esquerda, o número que está sempre atrás vai ser sempre menor, tá bom? Por exemplo, olha só, vou colocar aqui, ó, como sendo aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. O que acontece aqui, galera? O menos 2, ele é maior que menos 3, negativamente, tá bom? O menos 3, ele é maior do que 4, tá bom? Mas lembrando, galera, que essa observação, ela atribui a valores que estão à esquerda do zero, tá bom? Agora, se ele estiver aí à direita, aí não, a gente já usa aí o conceito normal, obviamente, né? Quanto maior o número, né, mais distante ele vai estar do zero. Quanto maior o número, mais distante vai estar. Quanto maior o número, quanto mais distante o número, maior ele vai ser em relação ao zero. Só que positivamente, tá bom? Se tiver à esquerda, quanto mais distante, menor. Se tiver à direita, quanto mais distante,
maior, tá bom? Galera, então olha só, né, o conceito de conjuntos numéricos é basicamente isso daí, só pra gente, né, dar uma pequena relembrada aí do que seria conjuntos reais. O que acontece agora, galera? Dentro dos conjuntos dos números reais, temos aí o que chamamos de teoria de conjuntos, né? Quem seria aí esse pessoal aí? A teoria do conjunto, ela é dada por esses símbolos aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, como sendo aqui, ó. Tá aí. Bom, tem muitos outros, né? Mas o que é interessante para nós, por enquanto, é só esses aí, tá bom? Olha só, vamos colocar aqui, ó, como sendo esse primeiro aqui, é o que chamamos de pertence. É uma letra Ezinha, né? Pertence, certo? Esse Ezinho aqui que tá cortado, né? Com certeza ele quer dizer que não pertence, tá bom? Esse Czinho aqui, ó, ele quer dizer que estar contido. Quer dizer que está contido. Esse Czinho é cortado, né? Obviamente não está contido. Tá bom? Esse U quer dizer união. Tá bom? Esse Uzinho aqui para baixo, ó, como tivesse um U ao contrário, quer dizer interseção. Interseção. Tá bom? Agora o que acontece, galera? Olha só. Pertence, não pertence, está contido, não está contido, união, interseção. Quando que a gente atribui, aonde que a gente atribui esses conjuntos aqui? Pessoal, olha só. Pertence eu só posso usar para elemento, certo? Como assim um elemento? Eu só posso usar um pertence para quando eu estou falando de uma coisa só. Olha só, eu posso dizer o seguinte, ó, que o 8 ele pertence aos naturais. Por que que ele pertence? Porque eu estou falando somente do 8, tá bom? Então, quando eu falo acima de um elemento, eu já uso esse símbolo aqui, ó, estar contido. Mas como eu estou falando apenas do 8, então o jeito certo aqui de eu representar seria usando esse símbolo aqui, ó. Tá bom? Agora, se eu vou aqui e atribuo outro valor, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, menos 7 e 9. Vamos colocar aqui. Menos 7 e 9. Galera, olha só. Os números inteiros positivos e negativos, eles estão relacionados aos inteiros, certo? Porque os inteiros ele tem positivo e também tem negativo. Então você já sabe que ele está relacionado aos inteiros. Porém, o certo é dizer que esses números ele pertence ou ele está contido? O certo é falar que ele está contido. Por quê? Porque eu já tenho aqui dois elementos. Então, se eu tiver dois elementos acima, eu já posso usar o estar contido, certo? O estar contido. Acima de um, sempre você vai usar estar contido ou não estar contido. E você vai analisar. Por exemplo, olha só. Se eu falar para vocês aqui, ó, que o menos 9, ó, menos 9. Vou colocar o menos 5.
ele pertence ou não pertence aos naturais, ou ele está contido ou não está contido? Espera aí, eu estou falando de apenas um número, uma coisa só, apenas um elemento. Então, o certo é eu usar o pertence, tá bom? Só que nesse caso aqui, ó, como é menos 5, então ele não pertence, porque os naturais só abrangem números positivos. Então, não pertence. Tá bom? Opa, deixa eu cortar aqui. Não pertence. Agora, se eu usar aqui, galera, ó. 3 sobre 9 e 8 aos inteiros. Né? 3 sobre 9 e 8. Galera, o 8 ele está assim nos inteiros, certo? Nos inteiros aqui, galera, olha só, se essa fração fosse, como é que chama? Se essa fração, se ela não desse dízima, certo? Ela estaria sim nos números inteiros, porque ela abrange positivo e negativo. Porém, essa fração, quando você dividir, vai dar 0,33333. Ou seja, é uma dízima periódica, certo? Ou seja, e os inteiros ele não abrange dízima periódica. Então, olha só, se você já visualizou que tem dois elementos. Opa, então você já sabe que pertence ou não pertence, já está fora. Você não pode usar essa nomenclatura aqui mais. Então, você já sabe que tem que usar o estar contido ou não estar contido. O 8, de fato, ele está. Porém, o 3 sobre 9, não. Então, né, o que podemos contar aqui é que não está contido. Mas, professor, mas o 8 tá. Pois é, mas eu só posso usar o estar contido se todo o conjunto também estiver contido. Se apenas um elemento não estiver, aí eu já uso o não estar contido, tá bom? Só para finalizar aqui, ó, agora ficou sobrando para nós união e interseção. Olha só, união, galera, quer dizer que você vai unir dois ou mais conjuntos, tá bom? Por exemplo, olha só, vou colocar aqui ó, um conjunto em diagrama de Venn. Diagrama de Venn, galera, são essas bolinhas aqui, tá bom? Vou colocar aqui como sendo o conjunto A e aqui sendo como o conjunto B. Vou colocar aqui, galera, ó, qualquer valor. Vou colocar aqui 2, 3 e 5. Vou colocar aqui 6 e 7. E aqui 8, 9 e 10. Tá bom? E o que acontece? Olha só. Quando eu falo que A, vou colocar aqui de preto, A ou B. Esse U é o que? União. A ou B. A união B. Galera, o que eu estou querendo dizer com isso daqui? Ó? Quer dizer que eu vou pegar todos os elementos de A e vou unir com todos os elementos de B. Eu vou pegar todos os elementos de A e vou unir com todos os elementos de B. Olha só, quem são os elementos de A? 2, 3 e 5. Esse 6 e 7 aqui, ó, é o que chamamos de interseção, que vamos ver daqui a pouco, tá bom? Mas vamos lá, vamos pegar todos os elementos de A. Cadê? Tá aqui, ó. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O A, união B, são todos esses valores aqui, ó. A unido com B. Galera, esse 6 e 7, como ele está entre A e B, na união você só coloca ele uma vez, tá bom? Agora, quando eu faço assim, ó. A inter B. O que eu estou querendo dizer com isso aí, galera? Quer dizer que eu só quero o que repete. Tá bom? Eu só quero pegar o que repete. O que está repetindo aqui, ó? Nos dois ao mesmo tempo? Esse pedacinho aqui, não é? Se eu quero somente o que repete, então a minha interseção, que é esse símbolozinho aqui, esse U voltado para baixo, vai ser somente o 6 e o 7. Isso daqui, ó, é a minha interseção. Então, galera, olha só, né, foi colocado aí para vocês aí, né, uma pincelada aí do que é um conjunto dos números reais.
o que é teoria de conjuntos, né? Vamos ver aí se a gente vamos dar aí continuidade aí nos próximos temas. E assim, no final, galera, nós vamos fazer aí uma bateria de questões, tá bom? Vamos resolver aí vários e vários exercícios pra gente praticar isso daí, tá bom? Então vamos lá, a próxima parte.